Olá, gente! Olha eu aqui novamente. Obrigado por ter deixado a sua porta aberta para a nossa TV Polo, aliás, canal 11 da NET, e particularmente para o nosso programa Sarau Eletrônico, trazendo para você o melhor da nossa literatura. Hoje eu lerei um conto chamado O Homem de Cabeça de Papelão, do escritor João do Rio. No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, tampouco deputado, tampouco rico, nem jornalista, absolutamente sem nenhuma importância social, sem nenhuma importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes se afluíam todos para a capital, todos. E a capital era composta de praças, ruas, jardins, avenidas, e tomavam todos os lugares, tomavam todas as possibilidades da vida dos que por desventura eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência, e isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares, e a fortuna dos proprietários nos subúrbios não passavam de um andar sem que por isso não enriquecessem os proprietários também, lógico. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo, cabarés cansados, jornais, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões de América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Ora, todos tinham bom senso, todos tinham a verdade. Se não fosse a capital do país do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, olha só, ele tinha sentimentos. Ele agia sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Por causa disso, tinha demasiados sentimentos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade, só a verdade, veja só. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Ele, Antenor, dizia a verdade verdadeira. Alarmada, a sua digna mãe pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible. Uma criança terrível, porque no país do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria, vejam só, pensava livremente. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se, porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no, os transeuntes vendo-o passar sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia por mal. Era honestíssimo, mas não era por mal. Contava a verdade, mas não era por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Incompreensivelmente bom, entendem? Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos, olha só, arranjar trabalho para os mendigos e corria bengala aos parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Vejam só, teve de explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar,
isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira. O resto, os interesses congregados da família em nome dos princípios organizaram vários meetings como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, bradava o tio, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, rapaz, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo puxar o saco, é a ascensão, rapaz. Você vai ser deputado, vai ser ministro. Mas eu não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Eu quero trabalhar. Vem dar a mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. É bolchevique, é comunista. Depois trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Ascendendo ao pedido da respeitável senhora que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. A pergunta: por que mandavam embora Antenor? Simples. Ele não tinha exigências, era honesto como a água, era excessivamente trabalhador, era muito sincero, ele era muito verdadeiro, ele era cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio tinham hostilidades, dentro em pouco não aturavam mais Antenor. Quando um companheiro não atura o outro, faz intriga. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão porque um homem não suporta outro homem? Hã? Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez: ele é doido, tem a mania de fazer mais que os outros, pô. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. O que ele pensa que é? Ele é um mau companheiro. O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor: a perigosa mania do seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Ele tem muitas ideias. Ele prejudicou-lhe, senhor Praxedes? Perguntou a mãe. Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No país do sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. Os que mais ele ajudara. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho, sem a norma, a praxe, no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Ser verdadeiro era uma coisa má. Não o toleravam. Era impossível para ele ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas infelicidades eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão. Estava convencido, mesmo assim, com tudo isso, ele estava convencido de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, ele via as hipocrisias, ele via as vaidades, e dizia o que via. Ele era verdadeiro, ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo juvenilmente na cidade. A digníssima sua mãe desculpava-o ainda. É doido, meu filho, mas ele é bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais.
Antenor exercer o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinar a geografia num colégio, de onde foi expulso pelo diretor, estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões, oscilara entre revisor de jornais e condutor de bonde. Em todas as profissões vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, porque Antenor pensava, vejam bem, Antenor sentia, vejam bem, dizia outra coisa diversa, diziam outras coisas dele, não o aceitavam, coitado, o repeliam. E ele dizia: mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula, meu filho. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando o seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com espanto geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os demais. Então você gosta de mim? É por isso que só caso depois. Antenor ficou com aquilo na cabeça. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça, estava convencido, precisava arranjar uma má cabeça. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Desarranjada. Dizem os outros, pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer, dada assim, observação de 30 dias e desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular bem, a Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Uma cabeça de papelão vai resolver. Mas regula? É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Cacete, jogava o pôquer com o ministro da Agricultura, caramba, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. Poxa vida, a respeitável mãe de Antenor via ele mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham um garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. A sua cabeça de papelão, né? Antenor agia como os outros, queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo, mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse. Outras Marias ricas de posição eram de opinião da primeira Maria. Ele só tinha que escolher. No centro operário a sua fama crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos alemães. Foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da República, veja só, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro, precisava ser atacado porque ele queria sua ascensão. Agora ele tinha a cabeça de papelão, a sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra, era o modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do país do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador que fosse expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado, então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião pública quando seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Bolas, e eu que esqueci, a minha cabeça está ali faz tempo. Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior, né? Não posso ficar toda a vida com a cabeça de papelão. Não posso. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos eu deixei aqui uma cabeça.
Não precisa dizer mais. Espero-o ansiosamente e admirado de sua ausência, desde que desmontara sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem tirado bem com a cabeça de papelão? Assim, assim. As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por séries. Vendem-se muito, sabe? Mas e a minha cabeça? Eu vou buscá-la. Fui ao interior e trouxe o embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional jamais encontrei um aparelho igual, com tanta perfeição. A sua cabeça é perfeita, com tal acabamento com precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio, ó concurso. Antenor ia entregar a cabeça de papelão e estendendo a mão, mas conteve-se. Faça o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Ah, Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista, é muito honesta, muito perfeita, muito justa. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá. Mesmo parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique, né? Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Senhoria profissionalmente tenha razão, mas para mim a verdade é a dos outros, agora, que sempre julgaram a minha cabeça anterior desarranjada e não regulando bem. Gostaram mais da cabeça de papelão, sabe? Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Então o senhor fique então com ela, com a minha cabeça original. Eu vou continuar com esta cabeça de papelão que todos gostam, sabe? E, em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão que todos admiravam. Bem, esse conto que vocês ouviram é de João do Rio. João do Rio foi o pseudônimo mais constante de João Paulo Emílio Coelho Barreto, escritor e jornalista carioca, que também usou como disfarce os nomes de Godofredo de Alencar, José Antônio José, Claude, etc. Nada ou quase nada escrevendo e publicando sob o seu próprio nome. Foi redator de jornais importantes como O País e Gazeta de Notícias. O texto que li foi extraído do livro Antologia de Humorismo e Sátira, organizado por R. Magalhães Júnior, editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 57. Espero que vocês tenham gostado deste conto. Na próxima tem mais. Deixe sempre a porta aberta, eu voltarei. Saudações literárias.